Estamos de volta com o Tema Livre. O nosso assunto é sobre a leitura. Você há quanto tempo não lê um livro? Há quanto tempo não para manusear um livro? Enfim, você já presenteou o seu filho com alguma peça literária? Você já deu algum livro ao seu filho? Eu acho que é vamos assim, um presente muito importante. Vamos avaliar dessa forma, porque através deste presente você vai poder avaliar a capacidade do seu filho em detectar as coisas, em discernir, porque ele vai ter que perguntar para você que nem tudo que está ali, na forma como o autor da obra fez, ele vai entender ipsilipse, né? Como se diz. Então ele vai perguntar a você. Então você aguça, desperta a criança. Uma curiosidade antes de entrar bem no assunto. Eu fazia muito, sabe o quê? Palavras cruzadas. Desenvolvi muitas coisas aprendendo a fazer palavras cruzadas. Aquele coquetel, eu acho que ensina bastante, instrui, né? E sei lá, acho que tem tanta coisa boa para nós lermos sobre esse país. Eu lia quando eu fazia o primário, geografia e história, eu sabia tudo sobre as ferrovias do Brasil. Eu era fascinado por ferrovia. Um dia eu sonhei ser maquinista, eu achava aquilo dali sensacional. Mas estou aqui como apresentador de televisão e vamos ao assunto que nos interessa, que é sobre a leitura, a dinâmica da leitura. Vamos começar conversando aqui com a diretora da Biblioteca Municipal, Clodomir Silva, a Zélia Trindade. Zélia, bom dia, um prazer recebê-la aqui no programa Tema Livre. Bom dia, o prazer é meu estar aqui para debater um assunto que é de tal importância para a nossa juventude, que é a leitura. Veja só, hoje no nosso programa, nós estamos sempre esmerando a nossa produção, procurando trazer qualidade para o programa. Um dos motivos de vocês estarem aqui é porque vocês também trazem qualidade para o programa. Então, com isso, eu quero parabenizá-las, duas jovens que trabalham num segmento de suma importância. A biblioteca sempre teve uma importância muito grande para mim, porque devido às dificuldades financeiras que minha família tinha, naquela época, para uma xerox era difícil. Era o mimeógrafo da escola. E então eu sempre tinha que recorrer à biblioteca e me valia dela porque eu não tinha o livro. Ou a biblioteca que era mantida pelo município onde eu morava, ou mesmo a biblioteca dentro da escola. E ali eu encontrei os melhores amigos dentro da biblioteca. E como é que tem sido o relacionamento à biblioteca com a comunidade, a clientela que visita a Clodomir Silva, que é uma biblioteca municipal? Isso. Como ela funciona? E essa clientela, os jovens, os adolescentes, têm comparecido? Então, essa biblioteca Clodomir Silva, ela funciona de segunda a sexta no horário de 8 às 22 horas. Sábado, domingo e feriado também a gente funciona no horário reduzido, que é de 9 às 13 horas. E assim, o nosso público maior são jovens, né? E assim, a gente tem uma procura muito grande dos jovens ali da região circunvizinha, mas também a gente tem uma procura de jovens que vêm de Socorro, de São Cristóvão. Eu acho que até para suprir uma necessidade de uma falta, né, que tem talvez nesses municípios. E além desse público, a gente tem um público mais voltado para estudar para concurso, estudar para pré-vestibular, né? E assim, a biblioteca lá é muito frequentada, né? Ok, agora eu vou conversar com a Cláudia. Cláudia Stocker, sobrenome alemão, hein? Ô Cláudia, bom dia primeiro por recebê-la aqui no programa Tema Livre. Você dispôs a vir aqui para conversar sobre um assunto de importância como é a Biblioteca Infantil Aglaé Fontes. Uma pelo nome, que eu achei muito sugestivo. Homenagem a pessoas vivas pode-se fazer sim, quando ela faz jus à homenagem. A professora Aglaé faz jus a essa homenagem. Não estamos falando de política partidária, estamos falando de política pública, de educação e de cultura. E a professora Aglaé representa muito bem esse segmento. Cláudia, a Biblioteca Infantil teve uma programação especial agora para esse período de férias. Como é que ela funciona, a Biblioteca Infantil Estadual Aglaé Fontes? Sim, a biblioteca ela é bem diferenciada, ela tem um público específico, que são as crianças, né? Perfeito. Então a gente trabalha assim, durante o decorrer do ano, a gente trabalha mais com escolas, né? Que são as escolas do município, escolas públicas do município, entidades carentes, é o público maior da nossa biblioteca. A comunidade, em geral, ela não frequenta muito ainda a biblioteca, ela ainda não está muito conhecida, né? Então, essa comunidade procura geralmente para fazer empréstimos de livros, que a gente faz empréstimo de livro. E por isso, nas férias, agora a gente programou
atividades que envolvessem a comunidade como um todo, já que as crianças estão de férias. A gente não ia poder contar com esse público de A idade escolas, ali das né? crianças, qual é que vocês pretendem atingir? A clientela de qual é a idade média? De 3 anos a 13, 14 anos. É o pré-adolescente. É o pré-adolescente, né? exatamente. Então o senhor é mais infantil do que o tanto quanto que é aqui a Clodomir Silva, que fica ali no Siqueira Campos. Mais infantil, É porque, assim, na Clodomir Silva, a gente tem um setor que é para o público infantil, né? Então, além dos nossos setores, né, do acervo geral circulante, a gente tem uma sala especial que é para criança, né? Que é ali que a gente desenvolve atividades voltadas ao incentivo da leitura, né? Quando você fala especial, me lembrou aqui de formular uma pergunta a vocês duas. Com relação à estrutura física dos prédios onde vocês trabalham, a Clodomir eu conheço, porque passo constantemente ali na esquina Rua Santa Catarina com Rua Bahia. Ela tem andar. Existe acesso para cadeirantes? Sim. Eu estou perguntando porque eu nunca entrei lá para visitá-la. Eu teve uma pessoa que já tem um programa aqui na TV, eu não vou citar o nome dele porque ele é candidato e tal, e ele já foi diretor de lá, não é? Então nós temos que preservar também o nome, mas ele dirigiu lá a Clodomir, eu sempre perguntava. Aí eu pergunto agora, a sua também tem acesso para cadeirantes? Ela tem o acesso móvel, a gente não tem a rampa fixa tem um elevador. ainda. Não, é uma rampa móvel, a gente tira e coloca, né? Quando é necessário, Perfeito. a gente mas coloca. tem a devida atenção para aquele que necessita, não é? Claro, com certeza. Eu faço essa pergunta porque às vezes as pessoas falam, eu estou limitado aí porque eu sou cadeirante, não posso ir, então tenho acesso livre. E com relação ao sistema Braille? Pronto, lá a gente tem um setor, setor Braille, né, que tem livros em Braille e livros falados, né? Tá para chegar e a gente conseguiu aprovar um projeto pelo BNB, né, é o edital BNB de Cultura, que a gente vai receber um grande acervo em livros falados para atender, né, melhor, porque a gente sabe que o Braille ainda não é uma linguagem de domínio, né, dos portadores de deficiência visual, né? E aí a gente, para tentar atrair mais esse público, né, a gente escreveu e conseguiu ser aprovado esse projeto, né, que é aquisição de livros falados, né, e constantemente esse ano a gente já teve 2 cursos de leitura em Braille, daqui para o final do ano a gente vai ter mais 2, né, e assim, né, para a gente estar inserindo, né, não só o acesso físico da biblioteca, né, mas também o acesso a outras linguagens, né? O que preocupa às vezes é a concorrência que temos, às vezes não, constantemente, hoje com a internet. O indivíduo abre a janelinha na Infonet ou no próprio Google, né, e vai lá e procura o assunto do qual ele quer dominar. E às vezes ele fica horas e horas procurando, e a informação que passam, às vezes não há aquela objetividade que ele quer, não tem aquela objetividade. Ela é um tanto quanto passa algo que você tem que atender. Do Oiapoque ao Chuí, o país é grande, né? É um grande continente, se olharmos dessa forma. E eu sinto a necessidade das bibliotecas trabalharem um pouco mais na divulgação. O governo do estado, notadamente, gasta mais do que o governo municipal em publicidade. Eu acho que o governo do estado, na minha ótica, deveria trabalhar mais a divulgação da biblioteca Aglaé Fontes. Só para ter um exemplo, eu perguntei para você em off onde ela funcionava. Certo. Eu não tenho obrigação de saber onde ela é, mas se tivesse uma divulgação de onde ela é, alguém me procurasse, me perguntasse, eu ia saber onde era, porque eu fico feliz de poder orientar uma pessoa onde tem cultura, É claro, não é? Porque nós ligamos os nossos aparelhos de TV, pela manhã os noticiários que vemos em algumas emissoras, é um resumo do que foi o dia anterior. No final de semana, quando você vê, são acidentes automobilísticos nas rodovias. Quando não, a Polícia Federal em ação prendeu o indivíduo, não sei o que, não sei o que. E eu garanto que se uma criança estiver na biblioteca, pode até acontecer uma fatalidade, tá? Mas se ela estiver na biblioteca, ela está longe da mão do pedófilo, como aquilo que aconteceu naquela mulher, que eu vou chamá-la de mulher para não usar outra nomenclatura para ela. Fiquei nervoso agora, porque vou chamar ela de mulher porque ela é de sexo feminino, mas ela não vale para uma mulher. Ela teve a coragem de pegar uma garota de 7 anos e a filha dela de 7 anos e levar para um indivíduo que é procurador da República, em Roraima, e irem para um motel e ele entrar nas banheiras de hidromassagem com as 2 crianças. E ela está junto e tudo. E não foi só uma criança, tem uma menina de 13 anos grávida dele.
Ele foi, a Polícia Federal o prendeu, ele foi destituído do quadro do governo e está preso. Mas não tome como surpresa se esse indivíduo, pelo poder que tem, ainda mais na região norte, como ele é muito próximo ao poder, se daqui uns dias estiver solto. Agora, aquelas crianças de 7 anos e aquela indivíduo, aquela senhora lá, mulher, que quer como queira colocar, eu não vou citar nome para não... Levou a filha dela, filha de 7 anos. O que uma pessoa dessa tem um oco por dentro dela? Então, o que eu quero voltar agora é com o fato da criança, ela estiver na biblioteca. Se a criança estiver na biblioteca ali perto, tem muitos semáforos que as crianças ficam pedindo. Se você incentivar ela a ir para ler, a mãe dela, o pai dela vai arrumar outra forma de ganhar dinheiro. Você leva ela para lá, dá um lanche para ela, um lanche para o governo do estado, se trabalhar dessa forma, só ganha um lanche se ficar lá dentro. Vai instigar, vai... Com que ela, né? Foi por isso que eu falei que a comunidade ainda não conhece muito a biblioteca, né? A gente trabalha muito com escola, por quê? Porque com as escolas, a gente telefona para as escolas, né? Passa a programação, que a gente tem a programação mensal. E a gente já tem vários contatos de instituições, escolas que estão sempre frequentando, porque a gente está indo atrás, né? Mas você vê o retorno dessas pessoas constantes? Sim, ou só foi lá e matou a curiosidade? Não. Isso a gente tem escolas que todo mês estão indo. Porque as nossas atividades são feitas assim, a gente faz muito em cima das datas comemorativas, Perfeito. Alguma coisa especial que tenha, um assunto que eles estejam trabalhando em sala de aula, a gente faz um extra classe lá na biblioteca. Então a gente está sempre contando com o público estudantil. E o interessante é também assim, quando a gente desenvolve uma atividade, né, dá um exemplo aqui, Dia do Índio, a gente sempre tem uma programação, né? O que a gente nota é que aquelas crianças que foram lá no Dia do Índio, retorna, não são todas, mas sempre retorna, traz o pai, a mãe, né? Então, assim, é uma forma da gente atrair, né, esse público para ser frequentador assíduo da biblioteca, essas atividades que a gente faz, assim como lá na biblioteca a gente faz contação de história, tem teatrinho de fantoche, então isso tudo é para atrair a criança, para conhecer o espaço. E ali ela já faz a carteirinha, o pai já gosta, já ficam animados e já começa a frequentar. Isso é importante. Bom, nós temos muito que falarmos ainda sobre cultura, sobre literatura. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já. Aguarde só um instante.